Você está prestes a ouvir algo que parece mentira. Um detalhe do corpo humano que mais parece ter saído de um filme de ficção científica, mas que é tão real quanto o som do seu próprio batimento cardíaco. Imagine um coração humano pulsando fora do corpo. Parece impossível, pois prepare-se porque a ciência já comprovou e ainda tenta entender como isso é possível. Esse é o tipo de verdade que provoca arrepios. O coração, aquele órgão que simboliza a vida, que define a linha tênue entre o que está vivo e o que não está, pode continuar batendo mesmo depois de ser removido do corpo. E não estamos falando de segundos. Em alguns casos, ele continua batendo por vários minutos. Um fenômeno quase perturbador que desafia as nossas ideias sobre o que é a vida e o que é a morte. Mas antes de mergulhar nesse mistério, pense comigo. O que exatamente faz o coração bater? Muitos diriam, é o cérebro que comanda tudo. E em grande parte isso é verdade, mas o coração tem algo peculiar, algo que o diferencia de todos os outros órgãos. Ele tem seu próprio sistema elétrico, uma estrutura interna chamada de nódulo sinoatrial, que funciona como um marca-passo natural. Esse pequeno aglomerado de células é capaz de gerar impulsos elétricos sozinho, sem depender diretamente do cérebro, sem depender da consciência, sem depender de um corpo. Essa capacidade autônoma tem nome: automatismo cardíaco. É ela que permite que, mesmo fora do corpo, o coração continue contraindo e relaxando como se ainda estivesse ali, no peito de alguém. Em um ambiente certo, com oxigênio, temperatura adequada e nutrientes básicos, ele pode continuar pulsando por até 5 minutos ou mais. Você consegue imaginar? Um coração fora do corpo, em uma bandeja cirúrgica, batendo, como se ainda estivesse vivo. E, de certa forma, ele está. Em procedimentos de transplante, isso não é apenas um detalhe curioso, é uma realidade prática e fundamental. Quando um coração é removido de um doador, ele precisa ser mantido em condições ideais, com soluções preservadoras e temperaturas controladas, até ser implantado no receptor. Durante esse curto intervalo, o órgão pode continuar suas contrações espontâneas. Alguns médicos relatam, inclusive, batimentos persistentes por até 7 minutos após a retirada, em condições ideais. Mas será que isso é tudo? A ciência busca explicações, mas o mistério persiste. Alguns estudos apontam que as células do coração têm uma espécie de memória elétrica. Elas continuam disparando impulsos enquanto ainda possuem energia acumulada. Isso explicaria por que o coração pode manter seu ritmo mesmo isolado. Mas outros cientistas levantam hipóteses mais ousadas e intrigantes. Haveria alguma forma de consciência celular? Uma espécie de instinto de sobrevivência embutido nas células do miocárdio? Parece exagerado, mas algumas linhas da biologia quântica sugerem que a comunicação celular pode ser mais complexa do que imaginamos. E não se trata apenas de impulsos elétricos, mas de sinais que ainda não compreendemos totalmente. Além disso, há relatos históricos de experiências perturbadoras. No século XIX, médicos franceses observaram corações removidos de corpos que continuavam a bater por até 10 minutos, mesmo sem nenhum suporte externo. Na época, acreditava-se que era um reflexo vital, mas ninguém sabia ao certo o que aquilo significava. E o que dizer de experiências em animais? Em 2005, pesquisadores da Universidade de Pittsburgh removeram corações de porcos e os mantiveram batendo fora do corpo por até 20 minutos, conectando-os a sistemas artificiais que simulavam o ambiente interno. A pergunta é: até que ponto podemos manter um coração batendo sem um corpo? E o que isso nos diz sobre o conceito de vida? Será que a vida está no coração? Ou o coração é apenas um instrumento, um motor biológico, programado para continuar enquanto houver energia? Esse debate toca em algo mais profundo: a alma. Muitos filósofos e pensadores antigos acreditavam que a alma residia no coração, que os sentimentos, a consciência, o eu interior estavam ligados a esse órgão pulsante. Ainda hoje, expressões como seguir o coração ou sentir no coração carregam um simbolismo poderoso. Mas e se o coração continuar batendo, mesmo depois da morte clínica? Isso muda alguma coisa?
A ciência, por sua vez, separa o conceito de vida biológica da vida consciente. Um coração batendo não significa que a pessoa está viva. Ele pode ser mantido artificialmente ou mesmo pulsar por reflexo celular, como uma máquina que ainda não foi desligada. Mas isso não impede o mistério de crescer, principalmente quando histórias reais surgem nos bastidores da medicina, casos em que corações transplantados pareciam lembrar preferências do doador. Um exemplo marcante é o de uma mulher que, após receber um transplante cardíaco, desenvolveu súbito gosto por música clássica, paixão que, segundo registros, era intensa no doador. Coincidência? Talvez. Mas são coincidências assim que mantêm o fascínio e a dúvida vivos. Voltando ao aspecto técnico, hoje existem máquinas chamadas Organ Care System, que permitem transportar corações batendo fora do corpo por até 8 horas. Esses sistemas imitam as condições do corpo humano, fornecendo sangue oxigenado e mantendo a atividade elétrica do órgão. O coração literalmente continua funcionando, mesmo em trânsito, pronto para uma nova vida. Mas isso nos leva a uma questão ainda mais profunda. Se podemos manter um coração fora do corpo, batendo, até onde podemos estender a linha entre vida e morte? Qual é o limite da ressurreição biológica? Seria possível, no futuro, reconectar esse coração a um novo corpo? Ou até a um corpo artificial? E se um dia pudermos construir organismos sintéticos com órgãos humanos vivos? Um coração pulsando em uma estrutura biônica? Isso seria humano? Seria vida? Essas perguntas ainda não têm resposta, mas mostram que o coração é muito mais do que um músculo. Ele é um portal entre o conhecido e o inexplicável, entre a biologia e o mistério, entre a ciência e o que ainda está por vir. Se esse vídeo te fez refletir, curta agora, compartilhe com alguém curioso como você e comente. Você acha que um coração batendo fora do corpo é apenas biologia? Ou há algo mais por trás disso? E se quer continuar explorando os mistérios incríveis do corpo humano, clique agora em outro vídeo do canal Só Fatos. Tem muita coisa surpreendente te esperando por lá.